Olá, eu sou Márcio Martins e quero falar com você neste vídeo sobre desespero. Como você reage na hora do desespero? Quando os problemas batem à sua porta, qual é a sua reação? Se você quer aprender a ter uma reação legal, uma reação positiva e mais do que isso, uma reação em Deus na hora do desespero, fica comigo que eu tenho certeza que essa palavra vai ajudar você. Eu sou pastor há mais de 13 anos e nessa caminhada pastoral eu tenho ouvido muitas pessoas que estão enfrentando desesperos. Pessoas que enfrentam desespero porque encontram uma crise conjugal, um casamento que está deteriorando, vida profissional arrebentada, vida financeira. Como eu encontro pessoas desesperadas por problemas financeiros. E a reação destas pessoas na hora do desespero sempre é a pior possível. Porque quando estamos desesperados, nós não paramos para pensar como agir, o que fazer, que resposta dar. E é por isso que nós enfrentamos tantas dificuldades e tantos problemas. Quando nós falamos de desespero, nós temos que avaliar a história daqueles homens que foram fiéis a Deus e como na direção de Deus eles venceram. Quando falamos de desespero, nós temos muitos personagens bíblicos que podem nos ensinar sobre este assunto. Mas para mim, a maior referência é Josafá. Josafá, rei de Judá, ele estava em um dos melhores momentos do seu reinado. Josafá foi um homem fiel e temente a Deus. Ele eliminou os cultos a deuses pagãos. Ele instituiu o ensino das escrituras para todas as cidades. Ele levantou juízes em todas as cidades de Judá. E na melhor fase do seu governo, um dia, sem esperar, ele recebe uma notícia que 3 reis vinham com seus exércitos para atacá-lo. Os amonitas, os moabitas e os árabes. Como ele não estava preparado, a resposta dele foi entrar em desespero. A Bíblia diz que ele ficou alarmado. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1, o texto diz: e Josafá, quando soube que o exército dos seus inimigos o atacavam, ele ficou alarmado, ou seja, ele ficou desesperado. A primeira coisa que eu e você precisamos entender é por que nós somos atacados. Por que essas situações vêm contra as nossas vidas? Eu poderia ter muitas respostas do porquê nós enfrentamos desertos. Mas na situação de Josafá, isso aconteceu porque ele desobedeceu a Deus. E a sua desobediência afastou de Deus e gerou consequência. Algum tempo antes, a Bíblia diz que ele permitiu que o seu filho casasse com a filha de Acabe. Acabe era rei de Israel. Por mais que Israel fosse um povo escolhido por Deus, nação junta de Judá, Acabe tinha se casado com uma mulher que não agradava ao Senhor e tinha se afastado totalmente de Deus. E Josafá faz uma aliança com Acabe. E por causa desta aliança, a Bíblia diz que Deus levanta um profeta dizendo para Josafá: Josafá, você se aliançou contra aquele que não agrada ao Senhor, e a consequência dessa aliança virá sobre você. Então, algum tempo depois, esses 3 reis levantam em guerra contra ele. Muitas das situações que geram desesperos na minha e na sua alma são consequências das nossas escolhas. Por isso que nós precisamos cuidar muito bem do que estamos fazendo, das direções que estamos tomando, do caminho que nós estamos indo, das nossas escolhas, porque elas podem comprometer a nossa vida. Na vida de Josafá, a guerra veio porque ele fez uma aliança errada. Talvez hoje você está enfrentando tempestades que estão roubando a sua paz porque você fez alianças erradas. Pessoas que fazem sociedade com pessoas que não professam a sua fé. Pessoas que fazem alianças profissionais com aqueles que não têm princípios. E estas alianças vão nos comprometer e vão gerar consequências desastrosas e destrutivas, como aconteceram na vida de Josafá. Na hora que vem esta resposta, essa consequência do seu erro, a Bíblia diz que seu coração fica alarmado, ele fica desesperado. Mas este homem, ele foi centrado o suficiente nos princípios da palavra de Deus para não se comprometer. O texto de 2 Crônicas, capítulo 20, diz que quando ele ficou sabendo que os inimigos vinham atacá-lo, ele convocou toda a nação de Judá para um jejum. Ele chamou todos para um jejum coletivo. E aqui eu aprendo a primeira lição importante na hora do desespero. Você precisa buscar a Deus. Quando você está desesperado, quando a sua alma está angustiada, não procure homens. Não procure pessoas que não vão te ajudar, procure Deus, que Ele vai te dar direção. Era comum os reis daquela época, quando estavam sendo atacados e não estavam preparados, alugarem exércitos de outras nações. Mas se Josafá fizesse isso, ele teria talvez uma paz momentânea e não teria a vitória. Então a Bíblia diz que ele buscou aquele que poderia lhe dar a vitória. E ele buscou a Deus. E ele fez isso em jejum.
O jejum é uma arma poderosa, fundamental para que eu e você possamos alcançar intimidade com Deus, direção de Deus, matar a nossa carne, ouvir a voz de Deus. Esta arma ela é fundamental e ela faz parte de um arsenal espiritual para que possamos ter vitória. E nós temos sido roubados neste arsenal pelo diabo e não estamos nos dando conta. O jejum ela é uma arma poderosa porque ela nos aproxima de Deus e o diabo não quer que nos aproximemos de Deus. Então ele levanta mentiras. A primeira mentira que nós encontramos é que na graça não se precisa ter jejum. Eu tenho ouvido isso. Na graça você não precisa jejuar. Na graça você não precisa fazer sacrifício. Entenda, jejum não é sacrifício. O sacrifício Jesus já fez na cruz do Calvário. O jejum, ele nos aproxima de Deus. O jejum é matar a nossa carne. O jejum é você estar com os seus ouvidos e os seus olhos espirituais abertos para ouvir e enxergar o que Deus tem para a sua vida. Quando Josafá ele conclama toda a nação de Judá para um jejum, homens, mulheres, crianças, ele estava dizendo: ei, vamos depender de Deus. Se você está passando por uma situação de desespero, eu te convido, faça um jejum. Se é na sua casa, no seu casamento, convide as pessoas que estão envolvidas neste processo, sua esposa, seus filhos, e viva esta direção de Deus na sua vida. A Bíblia diz que depois que ele fez um jejum, ele orou. Aqui está a segunda arma poderosa para que nós possamos sair deste campo do desespero, para que nós possamos sair deste campo de fracasso, para que nós possamos alcançar a vitória. Ele sabia que aqueles reis com seus exércitos, eram milhares de soldados, iriam devastar o seu reino, iriam com certeza trazer muitos prejuízos para o seu povo. Então ele faz um jejum e ele ora a Deus, ele diz: Deus, tenha misericórdia. Sabe por que eu e você passamos por tantas situações que roubam a nossa paz? Porque cada dia que passa a igreja tem orado menos. Os servos de Deus têm tido menos relacionamento com Deus. O que é a oração? A oração não é você lembrar a Deus fazer algo por você, não. A oração é você conseguir se aproximar daquele que tem o poder para transformar a sua história e você poder legalizar o que está no mundo espiritual, no mundo material. Quando eu e você oramos, nós entramos nesse processo de transição do milagre de Deus no mundo espiritual aqui no mundo físico. A oração é quando nós temos intimidade e é uma outra arma que nós temos sido roubados no nosso arsenal. As pessoas elas têm dificuldade para orar, as pessoas têm dificuldade para ter esse tempo de intercessão, de intimidade com Deus. As pessoas elas talvez até leem a Bíblia, mas quando chega na hora da oração é 2, 3 minutos. É difícil você ver pessoas que estão dispostas a ter tempo de oração mesmo. E é por isso que a angústia tem batido tanto as nossas almas. A oração ela é fundamental para que eu e você tenhamos vitória. A Bíblia diz que Josafá ele conclama o povo para um jejum. Ele levanta uma oração buscando a direção de Deus. Então o Espírito do Senhor se move sobre aquele povo. E a Bíblia diz que um levita, um sacerdote, ele é tomado pelo Espírito de Deus. E Deus diz: não façam nada. Essa guerra não é mais de vocês, agora é minha. Olha como o jejum e a oração têm poder, porque quando eu e você nos aproximamos de Deus, nós ouvimos e entendemos a direção. Se ele não tivesse jejuado, se ele não tivesse orado, se ele não tivesse buscado a Deus, ele não tinha ouvido a palavra de Deus, a direção de Deus. O Espírito Santo, o Espírito de Deus se move quando nós buscamos essa intimidade. Eu vejo muitas pessoas reclamando, dizendo: eu não ouço a direção de Deus, eu não ouço a resposta de Deus. É claro que não vamos ouvir, nós não paramos para ouvir. A oração é você parar para ouvir e falar com Deus. Muitas pessoas querem ter uma direção, mas não querem ter a intimidade. Como é que você vai ter relacionamento com quem você não tem intimidade? Josafá só ouviu a voz de Deus porque ele entendeu a importância desta intimidade. E a Bíblia diz que depois que eles ouviram essa direção, ele chamou todo o povo e eles começaram a louvar a Deus. E aqui está o grande segredo: se você quer passar pelo processo de desespero, vencer e alcançar a direção de Deus, ele chamou a toda a nação de Judá para o louvor. Ele conclamou os levitas e eles louvaram nesse momento que eles estavam cultuando a Deus. No outro dia pela manhã eles se levantaram para a batalha e eles louvaram. E o caminho que eles estavam indo para a batalha, a Bíblia diz que foi um caminho de louvor e de adoração. E eles continuaram buscando, adorando, louvando ao Senhor. E a Bíblia diz que enquanto eles louvavam, Deus visitou o arraial dos inimigos. Isso mesmo, Deus foi lá no arraial dos inimigos. Então os amonitas e os moabitas se uniram e eles entraram em batalha contra os árabes, que era o terceiro povo. Mataram
mataram todos os soldados árabes. Então a Bíblia diz que os amonitas e os moabitas começaram a guerrear entre eles. Ou seja, Deus fez com que eles viessem revelar o coração um para o outro da sua violência, da sua maldade. E isso fez com que eles se destruíssem. Quando Josafá chegou com o seu exército, com os levitas louvando ao Senhor, a Bíblia diz que ele encontrou todos mortos. No lugar onde ele estava, naquele campo de batalha, onde eles iriam encontrar os inimigos, não tinha um vivo. E eles celebraram a Deus, pegaram os despojos da guerra e houve paz no reino de Josafá. A minha pergunta é, na hora do desespero, você é aquele que murmura? Você é aquele que procura pessoas erradas? Você é aquele que se desespera, simplesmente toma decisões equivocadas? Ou você é aquele que busca Deus, jejua, ora? Você é aquele que louva? Eu sei que na hora do desespero a última coisa que nós conseguimos fazer é louvar. Mas o louvor, ele tem um papel fundamental para alcançarmos a vitória de Deus em nossas vidas. Pensa nisso. E na hora que a luta, que a tempestade bater em sua porta, não deixe o desespero tomar a sua alma. Simplesmente busque a direção daquele que vai te dar vitória. Deus abençoe. Um grande abraço. Até a próxima.